cara que está indo para um lado e você consegue, através do mecanismo discursivo, jogar um laço nele e puxar para cá. Mas veja que os efeitos do comportamento político não se dão apenas no âmbito da dimensão, de fazer com que um cara vote assim ou assado. A gente também tem, numa dimensão paralela, a propaganda gerando efeitos que são efeitos que podem ser de ativação ou podem ser de desativação. Os efeitos de ativação são muito bem percebidos quando a gente tem sistemas em que prevêem voto facultativo. Né? Aquele cara não ia votar, mas você mandou tão bem na propaganda que você tirou o Homer Simpson do sofá e ele vestiu uma calça, não ficou de cueca, ele vestiu a calça e foi votar. Esse é o chamado efeito de ativação, que pode se dar, inclusive, numa dimensão superior. Você conseguiu fazer com que aquele cara não só levantasse do sofá para votar, mas como ligasse o computador dele e passasse a compartilhar mensagens a favor das suas candidaturas, começasse a bater boca em WhatsApp a respeito de quem é melhor ou não é melhor para governar o país, como a gente fez várias vezes aí no nosso grupo do TRE durante a campanha de 2018. Mas, por outro lado, a ciência política aponta também que a propaganda, quando baixa muito o nível, promove um efeito de desativação. O cara até ia votar, mas rolou tanta baixaria que esse cara desanimou. Desanimou e não vai. Mas o efeito de desativação, ele não ocorre só por meio de baixaria também não. Às vezes, as pesquisas eleitorais, né, quando mostram um cenário durante toda a campanha de que o fulano vai ganhar do Beltrano por uma diferença de 90%, 90 a 10, e você está num sistema de voto facultativo, você fala, ah, velho, eu não vou votar não, meu candidato já perdeu mesmo. Né? Mas a gente vai estudar isso com mais calma quando falar de propagandas eleitorais. Quero falar para vocês agora mais um pouco sobre a realidade das propagandas, pensando a propaganda sob o prisma das variáveis dimensionais realizadas com os modelos de discurso. Isso porque a gente fica do lado de cá do balcão achando que os candidatos deveriam se comportar sempre de uma determinada tendência, quando a realidade nos mostra que essa tendência quase nunca é trilhada. Recentemente eu fiz uma pesquisa e vou mostrar o resultado para vocês daqui a pouco. Mas vejam que a gente pode ter variação na propaganda com relação à seleção da retórica, e aí a gente vai ter propaganda que vai seguir uma linha mais racional e propaganda que vai seguir uma linha mais emocional, mas a gente pode ter também diferenciais relacionados com a seleção do enfoque. Aí a gente vai ter propagandas que buscam um enfoque propositivo, né? Aquela tão esperada e tão aguardada manifestação das suas propostas, dos seus projetos, das suas visões de mundo e etc. Mas, por outro lado, a gente também pode ter propaganda com viés negativo. E a gente vai estudar isso mais um pouco a partir de agora. Com relação à seleção da retórica, o que a gente está falando é o seguinte: olha, o candidato ele vai querer te atingir, ele vai querer te conquistar, mas ele vai usar uma determinada abordagem que vai seguir uma linha ou outra linha relacionada com o apelo cognitivo. O que esse cara vai fazer para te conquistar? Né? A comunicação persuasiva tem duas grandes vias. Uma dessas vias é a via da comunicação racional. A via da comunicação racional é aquela que é regida pelo pensamento lógico, é aquela que é focada na argumentação. Então eu vou trazer para você ideias sustentadas por argumentos, ideias que por sua vez se encontram concatenadas, que fazem sentidos. E nesse âmbito eu vou tentar explorar vantagens funcionais do candidato, vantagens funcionais da sua plataforma política. Por exemplo, olha, o meu plano econômico para acabar com o desemprego é um plano econômico que vai ter uma matriz regida pelo pensamento da escola de Chicago, que alcançou sucesso em várias experiências, no ano tal na Argentina, no ano tal no México, etc. Isso é comunicação racional. Né? E a gente aqui está apostando na razão, no pensamento analítico. Você está depositando fé na capacidade cognitiva do eleitor. Você fala, eu vou falar com esse cara como um adulto e vou conquistá-lo a partir dos meus argumentos.
Então, para exemplificar essas seleções de retórica, eu peguei o programa oficial de propaganda, né, do presidente eleito, e a gente vai ver como é que essas questões podem ser abordadas de uma maneira ou de outra. E num determinado plano do Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, a gente tem um tópico lá em que a plataforma do candidato Jair Bolsonaro fala de direitos e deveres. E lá ele diz o seguinte: a forma de mudarmos o Brasil será através da defesa das leis e da obediência à Constituição. Assim, novamente, ressaltamos que faremos tudo na forma da lei. Qualquer forma de diferenciação entre os brasileiros não será admitida e todo cidadão terá todos os seus direitos preservados. É para rir? Talvez seja hoje em dia, mas vejam que isso é uma forma de comunicação racional. O candidato está vindo dizer que vai cumprir a Constituição, que vai cumprir as leis, que ninguém vai perder direitos e etc. Mas, por outro lado, o candidato ele pode tentar te convencer já para bater na parte emocional do teu cérebro. E é muito, muito impróprio a justiça eleitoral pretender afastar a comunicação emocional do procedimento eleitoral, querer depurar o procedimento eleitoral das emoções, porque a política é, por excelência, uma atividade emocional e há diversos estudos no âmbito da neuropolítica que mostram que a gente seguia em política muito mais do que as emoções. Não é à toa que a gente brigava lá no grupo na época da eleição, no nosso grupo do TRE, porque muitas vezes ali era a emoção falando muito mais do que a razão. Então, a comunicação emocional ela é regida pelo pensamento associativo, ela tem foco em simplificações arbitrárias. Eu não estou querendo argumentar analiticamente. Eu vou pegar uma imagem que eu quero que eu acho que é uma imagem convincente, né? Não vou no conteúdo, eu vou pegar uma casca que possa, do ponto de vista da persuasão, ser eficaz, ser convincente, e jogar só a casca para você morder, né? Como isca. Ela explora então as vantagens emotivas que podem ser associadas ao candidato e ela aposta mais na fascinação, né, no mundo da exploração dos sentimentos, portanto, sendo muitas vezes ilógicas, né, contrárias à lógica, ou alógicas, né, sendo desenvolvidas fora da lógica. Então, num outro determinado ponto do programa do presidente Bolsonaro, a gente lia ali: a nossa bandeira é verde e amarela. Nos últimos 30 anos, o marxismo cultural e suas derivações, como o gramscismo, se uniu a oligarquias corruptas para minar os valores da nação e da família brasileira. Queremos um Brasil com todas as cores, verde, amarelo, azul e branco. Veja que aqui a gente pega o rótulo do comunismo ou do marxismo, como foi chamado no caso, o comunismo vem em outros pontos, e dizem que o problema do Brasil dos últimos 30 anos é o marxismo cultural. Vejam que isso não se sustenta do ponto de vista lógico. Não estou nem discutindo aqui a doutrina marxista e sua aplicação ou não aplicação nas políticas públicas dos últimos anos. O que eu estou dizendo é que isso vem a descompasso de qualquer explicação, né? E se valendo de um rótulo que tem, por conta da influência do macartismo mundial, uma carga semântica negativa, dizendo que o problema do Brasil é o comunismo, e a ideia subjacente aqui é que o comunismo precisaria ser varrido para que o Brasil pudesse caminhar. Por outro lado, com relação à seleção do enfoque, a gente está procurando descobrir qual que é o vetor de convencimento que foi aplicado, né? E nesse ponto, a crítica política ela é uma ferramenta importantíssima num jogo de diferenciação. Porque você vai escolher um vereador aí na sua cidade pequena, no interior de Mato Grosso, e você tem 60 candidatos. E para escolher um só, você precisa diferenciar, encontrar um que se destaque dos demais. Então, nesse jogo de diferenciação, é óbvio que, sabendo os candidatos, que se você vai fazer um exame relacional, porque ninguém é de todo bom ou de todo ruim, então você vai pesar prós e contras, vantagens e desvantagens, aspectos positivos e negativos de todos os candidatos, descartar 59 para ficar com um apenas. Então, todo candidato precisa aparecer não só como um cara bom, mas como um cara melhor que os demais. E se todo mundo só vem apresentar as suas vantagens, a decisão do eleitor fica muito
é complicada. A gente precisa também saber as desvantagens. E sendo certo que nenhum candidato será doido de trazer para vocês quais são os aspectos negativos em torno de cada candidato só poderá vir pela boca dos seus adversários ou pela boca da imprensa. E é por isso que a propaganda negativa não pode ser desabonada a priori, porque ela cumpre um papel fundamental. E um papel fundamental não só na perspectiva do processo eleitoral, mas na própria perspectiva do sistema político democrático como um todo. Porque isso está na base, está na origem do nascimento do governo representativo. Quando o governo representativo veio a ser instalado 200 anos atrás, 200 e poucos anos atrás, a gente tinha, né, a gente estava trazendo para a política um instituto que era um instituto mais religioso, que era o Instituto do Mandato, e a gente precisava saber qual era o grau, né, de liberdade que o mandatário teria para agir no âmbito das instâncias do parlamento. Né? Então a gente tinha ali uma discussão teórica, autores que diziam que o mandato tinha que ser imperativo, o Rousseau foi o maior deles, dizendo: olha, esse cara vai para o parlamento, mas ele tem que fazer o que o eleitorado dele mandar. Só que isso é impraticável, porque mesmo dentro do eleitorado, a gente não tem coincidência de opiniões a respeito de todos os aspectos da política. Nem todo mundo que votou no Jair Bolsonaro concorda com relação a toda e cada política que o Jair Bolsonaro tenta implementar no país. Né? Por conta disso, terminou por prevalecer a origem. Em todos os países do mundo, a gente tem um mandato que não é um mandato imperativo, é um mandato livre. Algumas constituições, como as constituições italiana, por exemplo, a Constituição italiana e a Constituição francesa dizem que é proibido o mandato imperativo. A nossa não chega tanto, mas fica subjetivo na medida em que a gente adotou uma democracia representativa em termos republicanos. Então, lá no nascimento do sistema político que a gente vive hoje em dia, a base do sistema saiu assim: olha, o cara vai ser eleito e quando eleito ele vai fazer o que ele quiser. Ai, Fred, mas isso aí mata a democracia, como o Rousseau diria que mataria? Não necessariamente, porque o sistema tem freios e contrapesos. O primeiro freio é a própria periodicidade do mandato. Eu te elejo, meu amigo, como um homem de confiança. Eu depositei em você uma confiança, mas sei que lá você vai fazer o que você quiser. Só que nós temos um encontro marcado daqui a 4 anos. E se você apresentar um comportamento sistematicamente desviante das minhas preferências, eu vou te responsabilizar politicamente na próxima eleição e vou votar em outras pessoas. E o segundo freio é justamente a liberdade de expressão. A liberdade de expressão. Vai, meu filho, vai lá e faz o que você quiser. Mas você vai ter que ouvir. Você vai ter que ouvir de adversário, você vai ter que ouvir de eleitor, você vai ter que ouvir da imprensa, e você não pode calar ninguém. Porque o controle, né, vertical, que ciência política a gente chama de accountability vertical, entre os líderes e os não líderes, se dá de 4 em 4 anos ao nível da eleição e cotidianamente ao nível da fala. Esses caras têm que ser escrutinados o tempo todo. E quando a gente parte para analisar a propaganda negativa de uma maneira preconceituosa, a gente precisa ter ciência que a gente pode, no limite, estar debilitando o sistema democrático e não tentando promovê-lo, né? Sendo essa, na minha opinião, o principal equívoco trilhado pelo TSE, especialmente nas eleições de 2014. A partir do mandato do ministro Fux para cá, a gente deu uma bela acordada nesse sentido, como a gente vai ver daqui a pouco. Bom, e a propaganda também, ela pode ser uma propaganda de cariz propositivo, porque também não posso passar falando a campanha inteira falando só mal dos outros candidatos, embora também a ciência política tenha por comprovado que a capacidade de retenção de uma propaganda negativa, em alguns experimentos, foi até 5 vezes maior do que uma propaganda propositiva. Em primeiro lugar, porque a proposição, né, isso os neurocientistas também já comprovaram, que a gente tem uma dificuldade, o cérebro humano tem uma dificuldade muito grande para lidar com a abstração. Né? Se eu te pedir para descrever um motor de carro agora, que é um trem super complexo, né, se você tiver um conhecimento mínimo, você vai saber falar que o motor precisa de, sei lá, eu não conheço, mas pistão, biela, retentor, sei lá que porra que tem, mas um cara que
tem algum conhecimento, saberia dizer como isso. Agora, se eu te peço para explicar a democracia, às vezes você trava. Se eu abrir a câmera de alguém e falar, cara, fala pra gente aí em 30 segundos o que é o direito. O cara lida com o direito todo dia, mas ele não vai saber explicar, provavelmente, porque a gente tem dificuldade de lidar com a abstração. Então, quando eu venho apresentar para você um projeto econômico, muito provavelmente daqui meia hora você não vai lembrar nada do que eu vinha dizendo. Mas se eu venho aqui dizer para vocês que o meu adversário fulano de tal é um pedófilo, você vai ficar com isso na cabeça pro resto da vida. No limite, você vai se informar, vai saber se é verdade ou não, mas a imagem grava. A propaganda negativa, então, ela é muito utilizada também pelo fato de que ela pega mais. Pega mais. Só que a gente pode chegar a um nível também que certamente é um nível indesejável, como, por exemplo, nas eleições de midterm norte-americanas, porque lá nas eleições norte-americanas a gente tem eleição de 2 em 2 anos. O Congresso se renova, né, não é eleito, como a gente aqui elege toda a Câmara dos Deputados de uma vez, de 4 em 4 anos. Lá é metade, é igual ao Senado aqui, né? Eles têm eleições que eles chamam de midterms. Em 2006, os pesquisadores da comunicação chegaram à conclusão de que a propaganda negativa lá nos Estados Unidos superou o nível de 90%. Aí também a gente tem aquele efeito de desativação, porque fica parecendo que é só um bandido contra o outro e etc. Mas vejam que uma forma de comunicação propositiva, constante da campanha eleitoral do presidente eleito, ela dizia assim, em um determinado ponto, redução de ministérios. Um número elevado de ministérios é ineficiente, não atendendo os legítimos interesses da nação. O quadro atual deve ser visto como resultado de forma perniciosa e corrupta de fazer política, caracterizada pelo inchamento do Estado, o popular toma lá da cá. Então aqui a gente tinha uma proposta, olha, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir ministérios, né? Isso é uma comunicação propositiva. Mas, por outro lado, a gente pode ter a comunicação negativa, como eu vinha falando. Aqui o foco não é polir a imagem positiva do próprio candidato, mas manchar a imagem do adversário. Então, ela é baseada na apresentação de ressalvas, de denúncias, de defeitos, ou mesmo de ataques, que podem ser ataques diretos, podem ser ataques por insinuação. Constava da propaganda, do projeto político do presidente, uma forma de propaganda negativa, que, como eu disse, é legítima, e a determinado ponto ali, a gente tem um recorte aqui que diz: o problema do Brasil é o legado do PT de ineficiência e corrupção. Aqui a gente tem uma propaganda negativa direta, não está nem no plano subliminar. Agora, quando eu falo para vocês a respeito da necessidade de se lidar com a realidade, deixa eu ver se eu consigo projetar um gráfico aqui que é resultante de um estudo que eu fiz com um colega, que talvez vocês conheçam, o Volgani Carvalho, que é nosso colega lá do TRE do Maranhão. Deixa eu ver como é que eu faço. Como é que eu faço mesmo, Darienzo? A setinha, né? Compartilhar conteúdo. Exato. Aí seleciona já do PowerPoint da. Isso. Vocês estão vendo agora o gráfico? Isso, vendo o gráfico. Olha só, o Volgani e eu analisamos toda a comunicação política feita nas redes sociais pelo perfil oficial dos 5 candidatos mais votados na última eleição presidencial. Vejam que a gente passa a vida dizendo que a comunicação ela deveria ser toda racional, mas mais de 30% do conteúdo postado por Haddad, Bolsonaro, Marina, etc., mais de 30% foi indicador de retórica emocional, estavam apelando puramente à emoção dos eleitores. Né? Isso varia de rede social para rede social. A gente tem rede social mais racional, como é o caso do Facebook, porque ali o cara que está no Facebook, ele até se anima a ler textão. Quem abre o Instagram quer ver uma foto rapidinho, não vai parar para ler textão. Então, a gente tem grandes variações no âmbito das redes sociais. E também com relação aos indicadores de enfoque, a gente tem uma propaganda que me surpreendeu. Eu esperava uma propaganda negativa muito mais, especialmente tendo visto o número das eleições norte-americanas antes de iniciar a pesquisa. A nossa propaganda negativa, ela ficou em apenas 6,94%. Vejam aqui, eu estou falando de menos de 7% da propaganda negativa. No entanto, essa propaganda tem picos. Se eu isolo só a campanha do segundo turno,
né? Se eu olho só o recorte do segundo turno, ali a propaganda negativa ela subiu para 25%. Aí um quarto das emissões eram emissões de ataque de Bolsonaro contra Haddad e vice-versa, inclusive tendo privilegiado os ataques por parte do Haddad, é natural de quem está atrás, inclusive tentar ser mais incisivo, né, com relação a esses ataques. Bom, maravilha. Já vimos então que as funções primordiais da propaganda são a função ela é uma ferramenta de publicidade, né? Porque os candidatos estão fazendo propaganda, mas também tem uma função de controle. Daí o cuidado que eu peçam para que quando vocês forem analisar uma propaganda negativa, né? Não dá para chegar já com os dois pés achando que aquilo é contrário aos interesses do sistema democrático eleitoral. Vejam que, em recente julgado lá do nosso gabinete, do ministro Fachin, é um julgado que envolvia, inclusive, um processo, uma representação que envolvia o Jair Bolsonaro, mas o Jair Bolsonaro era o representante, não era o representado. O ministro Fachin disse o seguinte, vou ler para vocês. Sob a égide do postulado constitucional da liberdade de manifestação, a veiculação de propaganda que exponha os aspectos negativos relacionados aos candidatos afigura-se, em linha de princípio, legítima como forma de ampliar o leque de informações disponibilizadas a todo o eleitorado. Do ponto de vista ético, a publicidade negativa não conflita necessariamente com os valores fundantes do ordenamento eleitoral. Pelo contrário, dentro de certas condições, a propaganda crítica desempenha uma sorte de função estrutural conexionada com o desenvolvimento de um debate que se pretende abarcador dos acertos e dos falhanços eventualmente cometidos pelos agentes que disputam a preferência popular. Em definitivo, cumpre perceber que a manutenção da comunicação eleitoral em termos puramente positivos teria o efeito indesejável de criar uma atmosfera informativa artificial e distópica, no bojo da qual os postulantes seriam apresentados ao corpo de eleitores como indivíduos infalíveis na esteira das suas próprias e enviesadas perspectivas. De maneira que o TSE vem e bota uma K de pau naquele. Não, uma K de pau não, uma pá de cal naquela linha que foi trilhada nas eleições de 2014, notadamente nos embates entre a Dilma e o Aécio, né? Bom, voltando agora, entrando de frente no direito, a importância da propaganda já ficou escancarada, mas o que eu quero dizer ainda é que quando a gente trata de propaganda, a gente está tratando não só de algo que afeta o direito dos candidatos, mas especialmente algo que afeta os direitos da cidadania. Quando um candidato faz propaganda, ele não está levando à frente apenas os seus próprios interesses. Ele está levando à frente o interesse de toda a população. De maneira que aquele preconceito que às vezes a gente tem com a propaganda, a gente tem que se ligar que quando cerceia a propaganda, a gente está dessorando, está diminuindo um mercado de ideias que o sistema gostaria que fosse robusto. Porque o princípio basilar em torno do voto consciente é do livre mercado de ideias. Né? Informação chegando, informação chegando, informação chegando, para o eleitor acessar o que ele quiser e chegar a juízos que só dizem respeito a ele. Na sessão de amanhã, o ministro Fachin vai levar um voto muitíssimo importante, um dos mais importantes da história do TSE. E se vocês ficarem ligados nesse julgamento, que é um julgamento que envolve um caso de Goiás, vocês vão perceber que na raiz do sistema democrático, a gente tem uma ideia que a justiça eleitoral, não estou criticando o juiz apenas, eu estou criticando nós, servidores, se esquece o tempo todo. Quando você abre um livro de direito constitucional na parte de direitos políticos, quando você abre qualquer livro de direito eleitoral nas suas primeiras páginas, vocês vão ver que um dos princípios estruturantes dessa ciência que nos tortura é o princípio da igualdade do voto. Mas em praticamente todos os livros, você vai ler que o princípio da igualdade de voto ele tem duas dimensões. E às vezes, na maioria dos livros, uma só, mas em outros você consegue até
pescar uma segunda dimensão. A primeira dimensão dada é aquela de que o princípio da igualdade do voto é o princípio que diz que para cada cabeça um voto. O meu voto não vale mais do que o seu. Todos os votos têm que ter pesos diferentes e, portanto, a gente exclui do nosso sistema a possibilidade de voto plural, que existia no passado. No passado, a gente tinha voto que valia mais, consoante o tanto que o cara contribuía com imposto de renda, etc. Isso já não faz parte da ideia democrática, que é uma ideia que orbita a historicidade. Né? O que era democrático 200 anos atrás, hoje não passa nem perto de sê-lo. E às vezes essas discussões parecem que são muito distantes, mas quando a gente para pensar, né, 5 anos atrás, nós viramos a chave total com relação, né, à ideia em torno das pessoas, da capacidade eleitoral dos portadores de deficiência. Os eleitores com deficiência mental, inclusive, hoje a gente tem um câmbio de paradigma brutal, embora a doutrina não tenha parado para pensar a repercussão gigantesca que isso tem, né, no nosso processo eleitoral e na nossa democracia. Numa segunda dimensão, autores que vão um pouquinho mais além vão dizer que a igualdade de oportunidades não é só sobre o aspecto ativo do voto valer igual, mas sobre o aspecto passivo dos candidatos terem igual oportunidades de saírem vitoriosos nas eleições. Mas o que ninguém fala é por quê? Por que que o meu voto vale o mesmo que o cara que não tem um pingo de estudo, sendo que eu estudo política todo dia, acordo de madrugada para estudar política. O nosso voto vale igual porque, primeiro, a gente tem igual dignidade aos olhos da Constituição, mas esse não é o ponto que eu quero chamar a atenção. O ponto que eu quero chamar a atenção é o ponto de que o meu voto não vale mais do que o voto de ninguém, nem do maior nécio que habita nesse país, que por um acaso é o meu amigo de infância que mora lá na minha cidade. Se estivesse aqui, eu ia mandar um abraço pro Zé Galinha. Por que que o meu voto vale o mesmo voto do meu melhor amigo? Por que que o meu voto não pode valer mais que o voto do Zé Galinha? Porque a Constituição fixa como um dogma, e se é um dogma, é indiscutível, um dogma constitucional, a ideia de que todo cidadão tem a mesma capacidade de saber o que é melhor para si mesmo. De maneira que a justiça eleitoral não pode jamais pretender tutelar o eleitorado. Pretender achar que isso aqui o eleitorado deveria ouvir, aquilo ali o eleitorado não deveria ouvir. Porque, à luz do sistema, todo o eleitor é capaz, embora isso não seja verdade na prática, é um dogma. O voto de uma pessoa não vale mais do que o voto de outra pessoa, porque elas são igualmente capazes de lidar com o conteúdo da propaganda eleitoral. A Flávia está me pedindo para citar número de julgado. Flávia, esse julgado que eu estou falando, que eu citei do ministro Fachin, é o 601.854.44 de 2018. Depois eu vou passar os slides todos para vocês também. Com relação aos princípios, né, vou resumir. Os princípios norteadores da propaganda, eu vou trazer, acho que 3 para vocês aqui. O primeiro princípio é o princípio da legalidade. Ele determina que toda propaganda deve ser realizada dentro da lei, e por conceito de lei, a gente está abarcando aqui no nosso caso, obviamente, as resoluções expedidas pelo TSE. Né? Agora, veja que o princípio da legalidade da propaganda não se confunde com o princípio da legalidade que rege os atos públicos, no caso dos agentes públicos, agentes políticos. Porque aqui, a despeito dos modelos empregados, a gente admite forma diferente de propaganda que não aquela prevista em lei. Então, aqui a gente pode fazer tudo que não está proibido, né? E a gente, se encontra uma forma de propaganda que não tem proibição, a gente está liberado para fazer. Vejam, por exemplo, que anos atrás, quando a gente proibiu o cavalete, inventaram uma forma de cavalete móvel. Né? Eu acho que foi o Armando aí em Cuiabá que foi o primeiro que me mostrou isso aí, eu rachei de rir. Fizeram uma mochila
né, que tinha um pirulito em cima, assim, você veste, proibiu o cavalete, o cara bota uma mochila aqui, sai um cabo de vassoura com um instrumento de propaganda, e isso é sensacional. Mas veja que até 2009 a gente não tinha regulamentação de propaganda na internet. A propaganda na internet foi aceita nas eleições de 2008 sem nenhum problema, porque a nossa leitura em torno da legalidade não é aquela legalidade que rege o direito público como um todo, né? O direito público, eminentemente, o direito administrativo. Agora vejam, alguns cuidados, né? Segundo o TSE, os TREs não podem expedir resoluções estipulando proibições em matéria eleitoral. Né? E se o TRE proíbe que o TSE proíbe que os TREs expeçam resoluções trazendo proibições que não constam da lei, por arrastamento, o juiz eleitoral também não pode fazer portaria nesse sentido. Mas é plenamente possível a edição de portaria ou resolução que vise interpretar ou aclarar conceito jurídico indeterminado presente na lei. Porque a gente tem algumas proibições que tocam com a ideia de conceito jurídico indeterminado. Então, aí, na sua zona eleitoral, se o senhor juiz ou a senhora juíza pretendem, olha, isso aqui não está claro na lei, eu preciso esclarecer. Se você encontrar uma forma de interpretação razoável, você pode fazer isso com relativa segurança. Foi o que a gente fez aí em Cuiabá, nas eleições de 2018. Não sei se o Armando está aí, o Antônio, o Éder. Em 2012, a gente bolou, né? A gente estava, Cuiabá estava tomada de cavalete, o cavalete era possível ainda, mas a gente estava com medo até de acidente de trânsito, porque tinha tanto cavalete na rua. Você ia fazer rotatória, você ia traçar numa rotatória, você não via do outro lado, estava vindo carro, estava vindo gente, criança, jacaré, que aí tem às vezes quando rola um jacaré pela rua. Então, a propaganda eleitoral prevista em lei, ela prevê que não pode ter propaganda em jardim. Mas o que é jardim? Ora, jardim é um conceito jurídico indeterminado, então a gente baixou uma portaria conjunta, se não me engano, se não me falha a memória, assinada por todos os juízes. E essa portaria, ela definia o conceito de jardim. E considerando que rotatória e os canteiros no meio de avenidas, eles são áreas gramáveis passíveis de plantio, na portaria a gente meteu lá. Né? Enquadra-se no conceito de jardim, rotatória e etc., porque ali a área é semeável, tem planta e etc., e boa, até aí vai, né? Bom, o outro princípio da propaganda é o princípio da liberdade. A liberdade de propaganda ela decorre, como a gente já pode ter noção de concluir, do princípio da competitividade das eleições, né? A propaganda tem que ser permitida para que os candidatos possam competir entre si. Por isso, embora ela seja muito, muito, muito detalhada, a propaganda ainda assim deve se desenvolver em marcos bastante extensos. Então, com relação à forma, tudo que não está proibido é permitido, né? A mochila do pirulito. E com relação ao conteúdo, tudo aquilo que não afete um direito alheio, né, também é aceitável, né? A gente tem, obviamente, limites. Eu estou falando que a propaganda negativa é normal, legítima em princípio, mas é óbvio que a gente tem o direito do outro, direito à honra, direito à imagem, direito à intimidade. Se a gente, a pretexto de fazer propaganda negativa, afeta um direito fundamental de um adversário, aí sim a gente pode ter problema, mas a doutrina e a jurisprudência são unânimes no sentido de que os candidatos que estão disputando a preferência pública, eles têm que ter uma casca grossa. Né? É óbvio, você está disputando política, você vai ter que aguentar um nível de crítica que o cidadão comum não aguenta. Né? Então, o candidato ele tem uma certa, aos olhos da justiça eleitoral, ele tem uma espécie de couraça. Ele tem que aguentar mais, mas é óbvio que a gente tem casos que são absolutamente intoleráveis. E vem a lanço nesse sentido também, quando eu dou aula de abuso de poder, um fenômeno recente que são as chamadas shitstorms, né? Tempestades de ódio, que a gente verifica. Aquela cantora Luísa Sonza, outro dia lançou um vídeo novo, teve milhões de dislikes aí, né? Joinha para baixo, comentários absurdamente grotescos. Aquilo lá é uma tempestade de ódio programada e é óbvio que esse tipo de coisa a gente não vai tolerar.
Um outro princípio que que é menos trabalhado pela doutrina e que é um pouco mais polêmico é o princípio da veracidade do conteúdo da propaganda, né? Que eu escrevi sobre ele em 2012, assim, antes de chegar a esse cenário de fake news. Hoje em dia é um negócio que está muito em voga mas também gera uma série de fatores complicativos, né? Mas, de acordo com o princípio da veracidade do conteúdo, a gente proíbe a divulgação de fatos falseados, visando resguardar o interesse da livre e pura formação do convencimento do eleitor. Então, a base para a gente dizer que o sistema eleitoral repele mentira, ele passa por duas premissas. Em primeiro lugar, a premissa de que quanto maior for a quantidade de informações verídicas captadas pelo eleitor, maior a chance de que ele possa fazer um juízo legítimo e consciente na construção da sua opinião eleitoral. E, por oposição, a premissa de que a formação da decisão do eleitoral, sob a base de inverdades, de informações baseadas em manipulações, em falseamentos, etc., impõe ao eleitor um menoscabo do seu direito de escolher com liberdade. A gente tinha pistas, né, esparsas desse princípio na legislação. O artigo 45.2 da Lei das Eleições, ele veda a utilização de recursos que possam degradar ou ridicularizar candidatos, partidos ou coligações. O artigo 58, ele versa sobre o direito de resposta, né, enseja direito de resposta, a difusão de informações inverídicas. O artigo 33 do Código Eleitoral prevê que é crime a divulgação de fatos sabidamente inverídicos em relação a partidos ou candidatos capazes de influenciar o eleitorado, mas a gente pode ter também um aspecto da inverdade, a gente pode achar até lá ali no 57H, que a gente vai tratar na sexta, um ilícito eleitoral hoje, desses mais novos, você botar na internet propaganda que você criou, atribuindo ela a de um outro candidato. Mas a grande novidade que eu queria falar para vocês aqui, para não dizer que eu não vou entrar na resolução hoje, em poucos pontos eu acho que já estava na hora da gente discutir. O primeiro deles é uma inovação em nível de resolução. Não sei se vocês estão sabendo, mas a gente está acostumado a lidar com a emissão de várias resoluções em todos os anos anteriores ao ano eleitoral ou até março do ano eleitoral. Então, historicamente, toda a eleição a gente vinha ali geralmente entre dezembro até o comecinho de março, dezembro do ano anterior até o comecinho de março do ano das eleições, a gente vinha um cabedal de resoluções que regulavam aquele feito. Em 2016, o TSE emitiu uma resolução que é pouco conhecida, mas ele editou uma resolução que a gente chama de resolução das resoluções. E lá na resolução das resoluções, a gente plantou a semente de que a gente deveria começar a ter resoluções com pretensão de definitividade, para evitar um monte de confusão que vinha, inclusive, pela vaidade dos relatores das resoluções, né? Às vezes você pegava a resolução de 2010, comparava com a resolução de 2012, a essência não mudava, mas o palavreado variava bastante. Era o relator das eleições de 2012 tentando deixar sua marca pessoal no negócio, e isso gerava muita confusão. Então, a gente colocou isso em 2016, essa premissa, só que em 2018 a gente não conseguiu cumprir. Mas agora, as resoluções que foram editadas em 2019, elas tendem a ser resoluções definitivas. Então, quando a gente chegar nas eleições de 2022, a gente não vai ter mais 10 resoluções, uma de propaganda, uma de prestação de contas, uma do... A gente vai ter no limite a resolução do calendário, porque essa obviamente é variável, e alterações pontuais nessas resoluções agora que tendem a se perpetuar, né? Mas, enfim, o artigo 9º da 23.610, ela diz que a utilização de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive veiculado por terceiros, pressupõe que o candidato ou partido tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir com razoável segurança pela fidedignidade da informação. Vejam que a resolução agora, ela joga no lombo do candidato e do partido, não joga isso no lombo do eleitor. Mas olha, se você for repostar, se você for colocar na sua rede social
uma informação de propaganda que foi produzida por outra pessoa, você tem obrigação de checagem de conteúdo, porque se for mentira, você pode ser punido assim como ele. Isso é um avanço extraordinário nesse sentido, né? Agora, o grande problema com relação ao princípio da veracidade da informação é a própria definição filosófica, né, da verdade. Porque a verdade, filosoficamente, segundo diversos autores, ela é impossível de ser obtida. Quanto mais quando a gente está lidando com um problema relacionado com questões abstratas, né? Disse aqui, apontei alguns planos, alguns trechos do projeto de governo do presidente Bolsonaro, em que ele dizia que o grande problema do Brasil era que o marxismo cultural invadiu o serviço público federal, né? E isso é verdade ou mentira? Como é que o juiz eleitoral, num processo, vai definir se é verdade ou se é mentira que o marxismo cultural contaminou as nossas instituições? Ora, isso é impossível de ser aferido, de maneira que o princípio da veracidade do conteúdo da propaganda, embora ele seja muito facilmente assimilado do ponto de vista da sua lógica, no plano prático, ele traz, na imensa maioria dos casos, dificuldades praticamente incontornáveis. Não obstante, a gente tem certos parâmetros seguros para tentar deixar isso de uma maneira menos imprecisa. E o primeiro parâmetro seguro, ele tem a ver com a questão das inverdades factuais. Eu diria que, se eu tivesse que analisar um processo que versasse sobre a suposta veracidade ou inveracidade da informação, a primeira coisa que eu ia analisar era a dimensão temporal. Estamos falando da verdade atribuída a fatos passados ou a eventos futuros? Se eu estou falando de eventos futuros, a aplicação é ainda mais dificultada e praticamente impossível de ser cravada, exceto em casos excepcionais. Eu vou exemplificar um que eu enfrentei aí mesmo em Cuiabá. Mas com relação a eventos passados, quando a gente trata de inverdade factual, aí sim, o juiz até pode sentir à vontade para cravar. E uma inverdade factual seria eu dizer a vocês agora que está chovendo muito aqui em Campinas agora, que está um sol de rachar. Isso é uma verdade ou uma inverdade factual, né? Agora, se alguém aí disser, né, que a minha aula aqui, porque eu citei alguns exemplos da campanha do Bolsonaro. Se alguém disser que eu estou subliminarmente doutrinando os meus colegas do TR de Mato Grosso, o juiz não vai conseguir aferir isso com tanta certeza, né? E se a gente trata da informação como um direito fundamental, a gente está fadado a se guiar pela grade hermenêutica aplicável aos direitos fundamentais, e a gente sabe que direito fundamental, na dúvida, a gente aplica uma hermenêutica pro homine. De maneira que se você tem dúvida se é verdade ou mentira, você tem que cravar a licitude. E quem vai julgar se é verdade ou mentira é o eleitorado. Ah, o eleitorado não tem condição. Dogma constitucional. O voto do eleitor tem o mesmo valor do voto do juiz, porque para a Constituição, quem sabe o que é melhor para a comunidade é o eleitor, não é o juiz. A autocontenção aqui é fundamental do ponto de vista estrutural. Ah, Fred, mas você falou que quando a inverdade se refere a evento futuro, é praticamente impossível você cravar em verdade, mas não é de todo, não é absolutamente inviável cogitar de alguma hipótese. Eu lidei aí em 2000, não sei se foi em 2014, 2012, que tinha uma inverdade futura que podia ser cravada, excepcionalmente. Associaram um determinado candidato, que eu já sinceramente não me lembro quem era, mas associaram um cara que tinha, acho que ele tinha curtido ou compartilhado um vídeo que tinha a ver com a legalização. Ah, claro, foi 2012, porque é o argumento da competência constitucional. Em 2012 associaram um candidato aí dizendo que
Os partidos têm segmentos de juventude, né? Tem a juventude do PT, juventude do PSDB, juventude do PSL, etc. Eu acho que era a juventude do PT tinha postado um vídeo dizendo que a juventude do PT era totalmente a favor da legalização da maconha. E um candidato adversário divulgou uma propaganda dizendo que o candidato daquele partido, se eleito, ia legalizar a maconha em Cuiabá, porque o partido dele era o partido a favor da maconha. Ora, isso é uma inverdade futura que se crava de logo, porque o artigo 21 ou 22 da Constituição Federal diz que quem legisla sobre essa matéria é a União. Não, ainda que aquele cara tivesse com a bandeira da legalização da maconha e não tinha nada a ver, a juventude tinha feito isso no Rio de Janeiro, São Paulo, sei lá onde foi, não se podia cravar com relação a isso. Tem um julgado interessante do ministro Admar Gonzaga, que eu vou também citar para vocês aqui. Flávia, é o 0601 765 21, agora de 2018. E aí, nesse caso, o TSE assentou o seguinte: a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático, a fim de assegurar as liberdades de expressão e impedir a censura, limitando-se às hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de participantes do processo eleitoral. Então, se o juiz conseguir fundamentar os motivos pelos quais não há dúvida de que aquele fato é um fato inverídico, aí sim a possibilidade de glosa aparece. Agora, o problema, a gente estava no campo do fácil, agora a gente vai chegar no difícil, que é a questão da regulamentação na pré-campanha. Aqui é foda. Aqui o cenário de incerteza é brutal. Vejam que, se você abre o artigo 36A da Lei das Eleições, meu Deus do céu, eu acho que aquele artigo é o artigo mais mal escrito da história do direito mundial. O lacaio que escreveu a primeira lei na sequência da criação do mito de Gilgamesh na Mesopotâmia, 3.000 anos atrás, escreveria um artigo melhor do que aquele. Séculos ou milênios antes da gente começar a pensar em alfabetização funcional. Velho, que salada. Hoje em dia, eu já nem olho para o 36 mais. Porque o 36 nasceu para o seguinte, a gente dizia que, olha, a partir do dia tal a propaganda é possível, antes do dia tal a propaganda é antecipada, e o TSE dizia que, olha, a gente tem propaganda antecipada quando o cara leve ao conhecimento de todo mundo a intenção de ser candidato, exalte suas qualidades pessoais, apresente projetos, etc. Esse cara está fazendo propaganda antecipada. Aí, tentando deixar tudo isso mais claro, em 2009, com a Lei 2034, eles vêm botando lá um bocado de inciso, dizendo o seguinte, olha, embora a gente não possa te dar, você, intérprete da legislação, embora a gente não possa te dar um conceito objetivo e muito fácil de ser assimilado relacionado com a propaganda antecipada, eu vou botar um monte de coisa que não é propaganda antecipada. Aí, ó, o gênio, por eliminação, você vai conseguir identificar a propaganda. Aí os caras me veem em 2015 e botam um proibido pedido de voto lá, sem mexer nos incisos, e viram a salada medonha que a gente vai tentar enfrentar a partir de agora. Eu acho que o TSE tem 4 grandes precedentes que vocês precisam conhecer para saber direitinho o que pode e o que não pode. E aí, se o Ronco tiver aí, eu vou entrar no final na questão das lives. Porque o Ronco tinha perguntado se eu ia falar da questão de propaganda eleitoral no contexto de live. Vamos chegar lá. O primeiro grande precedente que nos ajuda, que coloca um pouco de base nesse terreno arenoso que a gente caminha aqui, nesse sentido, é o RESP 5124 do ministro Fux, que é o famoso caso de Brumadinho. É um caso que rolou em 2016. E ali o ministro Fux assentou que a liberdade de expressão tem uma posição preferencial
Daí aquela questão da dificuldade hermenêutica que eu falei, quando a gente tenta, do lado de cá do balcão, cercear a propaganda, a gente tem que ter em mente que está lidando com direito fundamental. Se você lida com direito fundamental, ele tem o que a doutrina chama de efeito irradiante, né? Efeito que se espraia no ordenamento, posição preferencial em relação aos outros direitos, de maneira que o direito comum você tenta interpretar restritivamente, você vai empurrando, ele vai encolhendo. O direito fundamental, quando você tenta aplicar uma hermenêutica restritiva, você vai apertando, ele tem uma mola. Ele te traz de volta. E é disso que se trata aqui. Então, o ministro Fux falou que a liberdade ela tem um direito, a liberdade de expressão tem uma posição preferencial, porque ela é um direito estruturante, quer dizer, é um direito que não serve por si só, mas ele serve como um instrumento para você exercer outros direitos, um bocado de outros direitos, né? Direito de expressar suas ideias, direito de criticar a classe política, direito de tentar convencer as outras pessoas a pensar da forma que você pensa e assim por diante. Dizendo também que ele é um direito moral do indivíduo, mas também um requisito para o funcionamento do Estado Democrático de Direito, como aquilo que eu disse quando resgatei as bases do governo representativo. Ele diz também que a ratio essência, a razão de ser do artigo 36 é evitar a captação de voto, mas evitar a captação de voto como elemento de quebra da igualdade entre os candidatos. E fixou-se ali que o limite da licitude era, de fato, na forma do que foi incorporado ao caput do artigo 36, a proibição de pedido explícito de voto. Na hora que vem o voto de Brumadinho, você pode pegar aqueles incisos, 7 incisos do 36A e fazer um xizão no seu vademécum. Pode até rasgar a folha e jogar fora. Fica assentado que na pré-campanha você pode fazer qualquer coisa, só não pode fazer o pedido explícito de voto. Mas resolveu o problema? Como um todo, não. Adiantou bastante, mas remanesciam algumas dúvidas. A primeira delas tinha a ver com o próprio delineamento do conceito de pedido de voto explícito. Né? Vote em mim é óbvio que é explícito para todo mundo. Mas e se eu te abraço e falo, velho, me dá uma forcinha lá, eu estou pedindo voto explicitamente? Então essa foi a primeira dúvida que ficou. E a outra dúvida que ficou tinha a ver com o possível envolvimento de gasto. Né? Opa, entendi que pode falar se eu não pedir voto. Eu posso gastar com isso? Né? Então, o cenário ficou menos nebuloso, de fato, mas ainda cheio de incertezas. Né? Seguindo, no RESP 4346, que é um caso famoso também de Itabaiana, da relatoria do ministro Jorge Mussi, agora a gente já está começando ali os problemas das eleições de 2018, ele voltou a frisar que a propaganda extemporânea, a propaganda antecipada, só acontece quando tem pedido de voto. E a moldura fática desse caso é interessante. Ali, a gente tinha casos em que se dizia o seguinte, o cara botou áudio, ele gravou um áudio, soltou no WhatsApp, publicou no Facebook, botou carro de som rodando, e o áudio dizia exatamente o seguinte, o seu irmão vai ser prefeito e você nosso deputado. Luciano, meu amigo, Itabaiana está contigo e Deus está do céu. Tem duas cidades, cara, que são, ó, campeãs lá de as grandes freguesas do TSE, que eu nunca vi ter caso. Itabaiana em Sergipe e Tianguá no Ceará. Os casos mais cabeludos da história do TSE, se você peneirar 10, metade veio de Itabaiana e de Tianguá. Impressionante. Mas enfim, ficou dito isso. Olha, Luciano, você vai ser prefeito. Aliás, o teu irmão vai ser prefeito. Você vai ser nosso deputado. Itabaiana está com você e Deus está do seu lado. E tinha pedido de voto? Para o TSE não tinha pedido explícito de voto. No entanto, a coisa começou a complicar no grande, eu acho que um dos grandes julgados que entraram para a história do TSE, sem dúvida nenhuma, é o agravo regimental no agravo de instrumento 924, que veio de Várzea Paulista, em São Paulo. E esse eu gosto, obviamente, porque ele, de certa forma, é meu filho, porque o voto do ministro Fux, a minuta fui eu quem fiz. Mas qual que era o problema nesse caso? Nesse caso, eu quero mostrar para vocês porque a moldura fática é essencial para a gente compreender o salto que a jurisprudência deu depois disso. Botei aqui já, deixa eu
Deem uma olhada aqui nos slides, por favor. Vocês estão vendo Estão vendo agora? Apareceu, aham. Beleza. Nessa cidade aqui do interior de São Paulo, chamada Várzea Paulista, a galera tava colocando uma plaquinha do lado da porta de casa. Uma plaquinha que tinha 40 centímetros por 30 centímetros. Era uma placa de fato pequena. E ela tinha o seguinte, ó. Boca, que era o tal pré-candidato com a foto dele, o Paddock, que deve ser primo do Braddock, com a foto dele também, e estava dizendo que ambos eram pré-candidatos, um a vereador, um a prefeito, o endereço do Facebook dos caras, e aqui estava dizendo, ó, essa família apoia, quer dizer, essa família apoia o Boca, apoia o Paddock, se essa família apoia o Boca e o Paddock, eu fico imaginando quem que eles não apoiam, né? Mas enfim, qual que é o grande problema? O ministro Admar Gonzaga, que era o relator desse voto, ele vem e fala que aqui tem pedido explícito de voto. Ah, tá dizendo que a família apoia explicitamente tá havendo pedido de voto, algo que eu não concordo jamais. E o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho, se vocês forem procurar esse processo na jurisprudência do TSE, a grande explicação não está no voto do ministro Tarcísio, porque o ministro Tarcísio veio na linha do ministro Múcio, não, eu acho que aqui não tem pedido explícito e eu absolvo. Então ele puxou a divergência, por isso ele é o redator do acórdão. Mas a gente fez uma reunião de assessores-chefes lá no TSE de todos os gabinetes, porque os ministros queriam ver se a gente entrava num consenso para regular a propaganda nos termos mais claros possíveis para as eleições de 2018. E qual que foi o problema ali? Nessa reunião eu percebi que a galera estava completamente desconectada do que a gente está tentando tutelar aqui. Naquela reunião, de fato, a gente não conseguia um acordo entre as assessorias, porque a gente pensava de modo muito distinto. Eu falei, olha, eu vou conversar com o ministro, mas eu acho que a gente vai na linha do ministro Tarcísio e não vai concordar com o ministro Admar. Porque o ministro Admar, ele foi incitado nesse julgamento, quando o ministro Tarcísio pediu vista, o ministro Admar foi incitado a trazer parâmetros, balizas. Só que as balizas eram muito restritivas. A lei fala que só tem propaganda quando tem pedido explícito de voto. O ministro Admar estava dizendo que se tivesse associação com o número, o cara estava pedindo voto explicitamente. O problema não é pedir de voto, o problema é que a lei trata de pedido de voto explícito. Então, o que aconteceu? O ministro Fux trouxe o voto vista e o voto vista foi acolhido por todos, inclusive até pelo ministro Admar, com relação à fundamentação. Né? Agora, então, a gente tentou fixar para as eleições de 2018 balizas objetivas para que os juízes pudessem identificar onde tinha e não tinha propaganda antecipada. Né? Mas a grande divergência era a seguinte: o ministro Admar estava dizendo que a gente tinha que coibir muito fortemente essas atividades de proselitismo antes das eleições, porque a lei das eleições pretende tutelar a igualdade de oportunidade entre os candidatos. Tá errado? Não, tá certíssimo. É isso mesmo. A lei das eleições proíbe propaganda antecipada, tentando preservar, tentando estimular o equilíbrio de condições entre todos os atores que estão competindo pela preferência do eleitorado. Ocorre que a igualdade que a gente tenta tutelar é uma igualdade substancial, não é uma igualdade material. Igualdade material é mole, você proíbe para todo mundo, achando que com isso você está deixando as condições equilibradas, né? Desconsiderando o fato de que antes a gente vinha de um sistema que a gente tinha a permissão de propaganda oficial por 90 dias e que, sob aquela desculpa absolutamente esfarrapada de contenção de gastos, que na verdade a redução da campanha de 90 dias para 45, ela tende a preservar a vantagem daqueles que já estão nos cargos, na medida em que eles têm, por uma série de fatores, que eu trabalho quando eu dou aula de condutas vedadas a agentes públicos, por uma série de fatores, o cara que está ali exercendo um cargo público está prestando serviço, está tendo uma cobertura privilegiada da mídia, tem a máquina de propaganda institucional a favor deles. Quando você reduz a campanha de 90 dias para 45, esse cara
tem uma vantagem, ele que já tem uma vantagem considerável, tende a ser o vitorioso na medida em que os outros que estão largando lá atrás vão ter menos tempo de correr atrás do prejuízo. A grande falha de percepção no voto do ministro Admar, e provavelmente foi por isso que ele perdeu a discussão, era supor que a competição eleitoral começava com 0-0. E não começa. Se eu sou um neófito na política e vou concorrer com um prefeito que já está tentando a reeleição, eu começo perdendo de 20. De maneira que cercear a fala não contribui para a igualdade. Porque para a gente ter uma igualdade mínima, todo mundo deveria poder falar. E aí, quando entrar no período de campanha oficial, as distâncias foram reduzidas. E não se caminhou no sentido de perpetuar, congelar aquela distância e só liberar o candidato, né, tirar as amarras do candidato no momento em que ele já não teria a menor condição de correr atrás do prejuízo. Bom, então, quais foram os critérios que a gente colocou? Primeiro, o teor e os demais elementos extrínsecos da mensagem, né, como nomes, slogans, expressões, nome e número do partido e outros elementos identificadores. Primeiro, então, a gente vai aferir qual é o teor, mas não só qual é o teor, coisas que estão fora do conteúdo. Por exemplo, beleza, a plaquinha, vamos voltar na plaquinha do caso concreto. Eu vou olhar para a plaquinha, o conteúdo que está dito, mas vou olhar para as circunstâncias que estão fora da plaquinha. Quanto custou, quem que espalhou, quantas plaquinhas foram produzidas, etc. Então a primeira coisa que a gente olha é isso, né? Depois eu vou também olhar o meio em que foi realizada a propaganda, né? Fizeram o quê? Fizeram plaquinha, fizeram um showmício, qual foi o instrumento para levar aquele discurso, né? Depois a gente vai olhar, né, naquela linha de restrições de circunstâncias extrínsecas, a reiteração da conduta, quantas vezes aquilo foi perpetuado, período de veiculação, dimensão, custo, etc. E também vai olhar quem é o autor do fato. Quem falou, né, sobre política antes da entrada do período oficial? Foi o candidato? Foi um eleitor comum? Porque se foi um eleitor comum, na dúvida, aí é que a gente não tem que punir mesmo. Porque o eleitor tem direito de se expressar e ele não está quebrando nenhuma regra de fair play eleitoral, porque ele, na qualidade de outsider, não tem que obedecer em nenhum modo. Ele tem que obedecer às leis, mas aquele fair play eleitoral não é algo que diga com ele. Então, afinal, o que se pode ou não se pode fazer? Na linha do 924, porque depois a gente ainda tem outras reviravoltas que eu vou falar, quanto ao conteúdo discursivo, quanto àquilo que se fala, aquilo que se escreve, aquilo que se posta, resguardada a preservação de prerrogativas fundamentais, como a honra dos outros candidatos, né, a veracidade da informação, etc., resguardada essas outras dimensões, falar é livre, sendo limitado apenas pela realização de pedido explícito de voto. Fala o que quiser. Se você não ofende a honra de outros candidatos, nem pede voto explicitamente, falar está liberado. Ocorre que a gente precisa saber o que é o conceito de pedido de voto explícito. E aí fixou-se o entendimento de que, por pedido de voto explícito, a gente pega não só o pedido direto, vote em mim, mas também o uso de expressões que tenham uma semântica semelhante, né? Porque se ficasse só no verbo votar, né, eu podia aperta lá para mim, aperta meu número, né? Então tudo aquilo que é semanticamente semelhante ao pedido de voto, né, a gente glosa. No entanto, a gente não está falando aqui de signo eleitoral distintivo, não estou falando de número, de slogan, eu estou falando de indicativos de ação que tenham a ver com o verbo, com o verbo votar. E aí a gente foi resgatar um julgado célebre no âmbito da Suprema Corte Americana da década de 70, né, o Buckley versus Valeo, e lá a Suprema Corte norte-americana tinha cunhado o que eles chamam de magic words, um conjunto de palavras mágicas que são palavras associadas ao ato relacionado com o pedido de voto. Seja o pedido de voto positivo, né, o vote em mim, seja o pedido de voto negativo, não vote nele, né? Liga para mim, não liga para ele. Então, como exemplos de expressões semanticamente semelhantes ao pedido explícito de voto, está lá no voto, né, no voto do ministro Fux, além do vote em, o eleja, marque, apoie,
fulano para o Congresso, fulano para a Câmara, fulano para a Prefeitura, vote contra, derrote, rejeite. Aí você me fala, Fred, mas então vocês multaram a galera de Várzea Grande? Porque aí tá o apoie. E a plaquinha eu vi lá, essa família apoia? Não. Porque o pedido explícito de voto, ele tem como imperativo uma incitação direta. Se tivesse escrito lá, esta família apoie você também, a gente tinha pedido explícito de voto. Mas só dizer uma referência indireta, ó, a gente apoia esse cara. Você apoia quem quiser, aí a gente não tem o pedido explícito. Então, o uso de verbo imperativo é um forte indicativo. Né? Agora, eu dizendo, olha, eu apoio fulano, eu não estou pedindo voto explicitamente para o fulano, eu não estou pedindo. Né? Então, o pedido explícito, isso também consta do voto, ele implica uma comunicação retilínea e direta. É o oposto do subentendido. Explícito é o contrário de subentendido. Se ficou no campo do subentendimento, campo subliminar, não pode haver explicitude, porra, senão não tinha, né, a questão do subliminar. Então, isso toca muito com questão de hashtags. No caso, a gente tem casos emblemáticos. O tamo junto, nossa, tem uma pá de julgados do TSE que não pune o tamo junto, hashtag tamo junto. Caso emblemático lá do Paraná, que tem a ver com o caso do prefeito lá de Curitiba, o Rafael Greca, hashtag volta 33, volta Greca 33. Tinha o número do cara, é pedido de explícito de voto? Não é pedido de explícito de voto. E tem um caso de propaganda negativa em que foi recusada a ideia de presença de propaganda antecipada negativa relacionada com o governador do Maranhão, Flávio Dino, hashtag de novo, né, fazendo a brincadeira com o Dino, de novo não. Isso não é pedido explícito de voto. Agora, o voto vai além, porque lembram que eu tinha dito que a gente tinha deixado no limbo o problema da explicitude de pedido de voto, mas também tinha deixado no limbo o problema da possibilidade de gasto, né? Então, foi fixado no voto o seguinte: a liberdade de expressão no período pré-eleitoral, ela enseja a possibilitação, ela enseja a realização, a possibilidade de realização de gastos razoáveis que permitam o exercício da liberdade de expressão em termos minimamente efetivos. Eu comecei a aula de hoje falando da necessidade da justiça eleitoral tomar um choque de realidade. E nesse caso, o choque de realidade estava ali. Porque falar custa, respirar custa, porra. Hoje em dia, você acha que o cara que está postando na rede social não está gastando? Não tem uma estrutura de computador, não tem uma estrutura de conexão, não tem uma estrutura de gente que pensa no conteúdo que esse cara está postando. Então ali a gente acabou com a hipocrisia e falou: gastar pode, desde que a gente tenha gastos razoáveis. E o julgado fala o que seriam gastos razoáveis, dando por gastos razoáveis aqueles gastos que estejam inequivocamente dentro do espectro de possibilidades do pré-candidato médio. Fred, que porra é o gasto razoável? Gasto razoável é aquilo que o mais pé de chinelo de todos os candidatos também teria condição de gastar. É óbvio, a Justiça Eleitoral não vai se preocupar com filigrana relacionada com o desenvolvimento de atividades econômicas antes da campanha, né? Agora, vejam, esse voto quase saiu de uma maneira diferente. Porque quando a gente estava projetando esse voto, uma coisa que eu pensei era o seguinte: dizer que, olha, velho, a gente sabe que vocês vão gastar. Então gastem, mas gastem pouquinho. Agora, uma coisa que me ocorreu naquela época era o seguinte: pô, mas a legislação tem um teto de gastos. E ela diz que no período oficial, por exemplo, o cara pode gastar 100 mil reais. Se eu dou por certo que o cara pode 2 mil, todo mundo pode gastar, e não vou caçar um cara que gastou antes da campanha 1.000 reais, que seja, no limite eu posso estar frustrando a expectativa do legislador, porque se o legislador falou que ele pode gastar 100 mil, com esse entendimento eu estou possibilitando ou legitimando, em hipótese, gastos na ordem de 101 mil.
Então a gente tentou, eu fui na Zepa, eu discuti com o pessoal das contas, e esse voto, a primeira versão da minuta, ela levava a ideia de que esses gastos tinham que ser suportados pelo partido político e tinham que constar da prestação de contas anual dos partidos políticos. Mas foi considerado problemático. Numa discussão de gabinete, com a presença inclusive de outros ministros, teve um ministro que levantou a mão e falou: olha, a gente não vai dar conta de peneirar isso no varejo. Deixa aí que o gasto é pouquinho, é razoável, a gente analisa no caso concreto, ao caso da Selma aí. Aqueles gastos não foram gastos razoáveis, segundo o entendimento do TSE, e por isso ela resultou cassada. Então isso não entrou no voto. A necessidade de vir depois o partido dizer, olha, aquele 500 conto ali que o cara gastou, foi a gente que pagou, por isso não ficou no voto. Mas a Justiça Eleitoral disse o seguinte: olha só, você pode gastar aquele pouquinho que todo mundo pode gastar, você não precisa botar isso na prestação de contas. Entretanto, a Justiça Eleitoral se reserva a competência para realizar um controle a posteriori, seja no âmbito da AIGE, seja no âmbito da própria representação por propaganda. Então, se a gente vê que o cara gastou algo que não é razoável, a propaganda se apresenta possível. Ai, Fred, a gente está falando aqui de conteúdo, eu entendi o que você está falando do conteúdo, o que o voto fala aqui é que, além do problema do conteúdo, a gente pode ter um problema de irregularidade não relacionado com a forma de expressão, mas com o montante empreendido. O que o próximo voto que eu vou comentar, que é o voto do ministro Fachin, deixou com um delineamento ainda maior, como a gente vai ver daqui a pouco. Então fixou-se que, olha, falar pode, você não pode fazer pedido explícito. O pedido explícito não é só o pedido de voto direto. Se você tem uma comunicação direta que usa uma semântica semelhante, a gente pega. Com relação ao gasto, pode gastar pouquinho. Se gastar muito, a gente te ferra em AIS lá na frente. Pronto, bola para frente. Só que a gente disse, naquele caso, que também as restrições que são restrições instrumentais relacionadas com a forma de propaganda lá no âmbito da propaganda oficial, por certo, se aplicam aqui também. O que a gente estava dizendo lá era o seguinte: olha, tem um bocado de coisa que lá na hora que a gente começa a propaganda oficial, que a comunicação tem uma proteção reforçada por parte do ordenamento, e vejo que a proteção no âmbito da propaganda oficial, ela leva o direito à informação em patamares que o direito constitucional fora desse período não leva. Porque quem é que tem o direito de entrar 8h30 da noite no jornal, no intervalo do Jornal Nacional, para fazer propaganda de grátis? Um segundo do Jornal Nacional à noite, no intervalo do Jornal Nacional, custa 100 mil reais. E o cara consegue entrar lá de graça. A propaganda política, a comunicação é super reforçada nesse tanto. Então, se naquele momento em que a gente leva o direito à comunicação à máxima potência, tem coisa que é proibida, imagina agora que o falar era considerado, de certa forma, excepcional. Então, você pode falar, você não pode pedir voto e você não pode utilizar de instrumentos que lá na frente estão proibidos. Se está proibido lá, também está proibido aqui. E o voto do ministro Fachin é até mais claro nisso, como a gente vai ver daqui a pouco. Bom, então, a gente fixada a questão dessas balizas que a gente estava falando, a gente caminha para um outro voto, que é o voto, no caso de Recife, precedente do ministro Fachin, 27 de junho de 2019. Ele sintetiza tudo aquilo que a gente deixou explicadinho em dezenas de páginas no 924, o ministro Fachin bota em um parágrafo. E ele sintetiza tudo aquilo que não pode. Ele fixa essa ideia, porque uma outra coisa que o ministro Fux faz é de fixar a ideia, criar o conceito de indiferente eleitoral. Todo mundo sabe que pedir voto está proibido. Quando não tem pedido de voto, a gente não tem, em princípio, um ilícito eleitoral. E o que o ministro Fux fala é que pode ter coisas que não tem nem a ver com a justiça eleitoral. E, portanto, a gente não vai nem analisar, porque isso é indiferente para a gente. E o caso típico de indiferente eleitoral é o caso do cara que é pré-candidato e ele tem uma coluna de jornal, ou ele tem um programa de rádio,
ou ele tem um programa na televisão, e esse cara bota um outdoor fazendo propaganda do programa dele. É problema nosso do eleitoral? Não é problema nosso do eleitoral. Esse cara tá fazendo propaganda do. Se lá no programa ele falar alguma coisa, aí pode ser um problema eleitoral. Aquele outdoor que fala fulano de tal, todos os dias, na Rádio Aurora, das 9h30 às 11h15, aquilo não é problema pra gente, né? Então, que o ministro Fachin vem rememorar o conceito criado pelo ministro Fux, né, de indiferente eleitoral, e ele meio que deduz pra gente uma série, um mapa de como é que a gente organiza mentalmente esse processo. Então ele fala assim, velho, chegou aí na tua zona eleitoral um problema de propaganda eleitoral, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, primeiro, tem pertinência com a matéria eleitoral? Se não tem, tchau. Não é nem problema, a análise parou ali, nasceu morta. Perfeito? Bom, mas não é só um problema de indiferente eleitoral, tem contornos ali que tem a ver com a eleição. Por exemplo, o cara tá lá escancarando que ele é um pré-candidato. Bom, aí já é matéria eleitoral. Vem para cá. Vamos seguir na análise. Aí a gente vai ver se tem pedido explícito de voto. Se tem pedido de voto, matou, é multa. Tá resolvido. O problema é quando a gente percebe que tem a ver com o eleitoral e não tem pedido explícito de voto. Aí a gente vai analisar. Fred, você não falou que se não tem pedido de voto, a gente não multa? Não multa em princípio. Porque se tem a ver com as eleições, eu disse também que a gente atrai as restrições de forma, de maneira que esses casos serão lícitos desde que não se use uma forma proibida. Então, Fred, eu posso falar para todo mundo que eu sou pré-candidato a vereador, que eu sou foda pra caralho e vou acabar com todos os problemas da cidade? Sem fazer pedido explícito de voto? Depende. Você pode falar na internet. Você pode fazer um panfletinho que não custa nada, qualquer candidato pode gastar. Você não pode preparar um showmício para falar isso. Você não pode botar um outdoor para falar isso. Porque outdoor é proibido. Porque o problema está na forma, já não está no conteúdo. Conseguem perceber? Agora, no caso concreto, a gente estava ali e o cara foi glosado. Era um caso de um cara que é defensor público no estado de Pernambuco, Manuel Jerônimo. Ele botou 23 outdoors que não tinham pedido explícito de voto, mas ele estava dizendo lá, Manuel Jerônimo, defensor do povo. Os seus amigos se orgulham da sua luta a favor dos invisíveis. Porra, eu voto nele para super-herói, cara. Dou uma capa para esse cara. Não tem pedido de voto, mas o problema está na forma. Está proibido lá, fica proibido aqui. Mas a gente ainda tem algumas dúvidas. Eu prometo que eu estou terminando. Eu ia entrar em poder de polícia hoje, mas vai ficar para sexta. Eu falo para danar, eu sei disso. O Fred, rapidinho, só para avisar, tem questões aqui uma questão aqui no QA, aí eu não sei se você quer responder depois ou agora, é só para você... Como tem questão do impulsionamento, eu vou responder tudo na sexta. Tá, beleza. A outra dúvida era onde ficará gravado o curso, né, tal. Não, tem uma aqui eu te atrapalhei aí, né, cara? Não, imagina, cara, tranquilo. A Fernanda fez, agora eu tô vendo, impulsionamento das redes sociais. A gente vai tratar da propaganda na internet na sexta-feira, especificamente. Hoje eu tô fixando as balizas gerais. Deixa eu só te passar do Olavo, acho que é do Olavo, só um pouquinho. Essa eu não vi. Assisti a uma palestra há poucos dias em que o palestrante iniciava seu conceito sobre a propaganda antecipada e dizia inicialmente que a propaganda antecipada é legal. É possível ver propaganda antecipada eleitoral legal? Tem uma discussão, o Basílio traz isso também. O Basílio traz num artigo que ele publicou no Tratado de Direito Eleitoral, que ele tenta imprimir uma perspectiva sistêmica. Eu acho que esse debate nem é muito necessário, porque o que está dizendo assim, olha, é a diferença entre dizer que existe que antes da pré-campanha, antes de 16 de agosto, desculpa, antes da campanha oficial, antes de 16 de agosto, isso porque não é punível? Não é propaganda? Ou é uma forma de propaganda que passou a ser tolerável? Essa questão é mais conceitual do que prática, ela não tem muita implicação pragmática, né? Eu acho que é propaganda, eu tô com o Basílio, né? Porque tem todos os elementos, tem cara de propaganda, gosto de propaganda, cheiro de propaganda, e o cara vai me falar que não é propaganda?
que pré-campanha é uma coisa, propaganda é outra, que não pode. Não, não é. É propaganda. É propaganda, mas que está fora, não é uma espécie de propaganda que tem brecha no ordenamento e não tem possibilidade de punição, desde que respeitadas essas balizas que a gente vem discutindo aqui. Agora, o que eu estava dizendo é o seguinte: algumas dúvidas ainda ficaram. E a primeira delas é o seguinte: a promoção com viés eleitoral sem pedido de voto só é punível quando a gente tem o uso de forma proibida lá na frente, porque o precedente do ministro Fachin falava de forma. Ó, forma proibida lá, meio proibido lá, também é proibido aqui. Mas a gente enfrentou um outro caso recente. Olha, tem um mês, menos de um mês, que saiu lá do nosso gabinete, é o RESP 602 77359 do ministro Fachin. É uma monocrática, que o TSE não enfrentou o agravo interno ainda, mas saiu uma monocrática lá do nosso gabinete, que era o seguinte: olha, eu sei, está muito claro para todo mundo que as formas proibidas lá na frente são proibidas aqui. Mas a gente tinha um proibitivo no âmbito do local, não era a forma. O cara falou dentro da igreja. E aí o ministro Fachin vem nessa monocrática e fala: olha, quando eu falo forma lá no precedente, essa racionalidade se espraia para todo tipo de proibição. Então, se a forma está proibida, se o meio está proibido, se o local está proibido, a proibição de lá se importa para cá, não tem nenhum distinguish no âmbito da racionalidade, de maneira que a lógica é essa, o cara também tomou, porque fez na igreja, tomará também o cara que faça dentro de comércio, dentro de órgãos públicos e etc. Outra questão que se coloca, Fred, você me disse também, então, que, em princípio, no ato de fala, o problema é pedir voto. Se não tem pedido de voto, o problema vai ser extrínseco, um elemento extrínseco, forma, local, meio e etc., vai trazer para a ilicitude. E você me disse também que, no âmbito do ato de fala, se o problema não está no voto, ele poderá estar ao nível da restrição de um direito, ou da ofensa de um direito fundamental de outra pessoa, né? Então eu posso ter o ilícito, não tem pedido de voto, mas eu tenho ofensa à honra, eu tenho ofensa à imagem de outros candidatos, etc. Mas nesse mundo que a gente está vivendo agora vem a lanço a questão do discurso de ódio, que chegou a médio prazo para ficar, né? Então a gente já tem uma discussão que ainda está em andamento e pende de enfrentamento definitivo por parte do TSE. Fiquem de olho quem interessar no agravo interno, a gente ainda usa lá por força do regimento interno, a gente ainda está com a terminologia de agravo regimental. Então, o agravo regimental no RESP 0600 7223, que é aquele caso que eu já tinha mencionado, que envolve o Flávio Dino, que tinha a hashtag de novo não, mas nesse mesmo processo que tinha a hashtag de novo não, o Flávio Dino era chamado de nazista, de comunista, né, o comunista de esquerda, o nazista de esquerda, era chamado de nazista, pô. Eu tento não rir, mas não tem jeito, não tem umas coisas aqui. Nazista, comunista e ladrão. O ministro Barroso, né, nesse agravo regimental, ele decidiu na monocrática, ele decidiu que não tinha problema no de novo não, nem nessas questões de chamar ele de nazista, e veio defender essa linha no agravo interno. Então ele falou, olha, são críticas, maravilha, são críticas ácidas, mas como eu disse anteriormente, o candidato tem que se submeter, tem que aguentar esse tipo de chibatada, porque a moral do candidato não é tão frágil como a moral do cidadão comum. Porém, o ministro Fachin inaugurou uma divergência, né, no sentido de que a ofensa à honra proibida durante a campanha, né, se lá na campanha a gente está proibindo a ofensa à honra, antes da campanha a gente também tem que proteger a honra e não há nada mais desonroso do que ser chamado de nazista. Só que o TSE ainda está discutindo e ainda não foi levado a julgamento. A gente vai ver como é que isso vai se configurar. E para terminar, o Ronco me pediu ontem que nesse contexto da pré-campanha eu me lembrasse de um negócio que já está pipocando na pandemia, que é o problema das lives, né? Propaganda eleitoral em live. E aí, nós vamos meter multa nesse cara ou não vamos meter multa nesse cara?
Ora, o que eu tento aqui, é óbvio que o TSE ainda não enfrentou isso, desconheço também que algum regional já tenha enfrentado, né? Propaganda em eleição municipal, isso vai ser enfrentado, então, primeiramente, lógico, ao nível zonal. Bom, vamos pensar a questão das lives a partir de uma análise conceitual e depois de tentar encontrar um conceito, como é que se enquadra, se isso se amolda a um conceito, de uma forma, obviamente, proibida em lei, vamos tentar aplicar os parâmetros, as balizas que o TSE já nos deu, transportá-las para o contexto das lives, né? Então, o que é showmício? Porque o problema aí é a possível proximidade, similitude ou similaridade entre live e showmício. O professor Olivar Coneglian, ele diz que o comício o showmício é um comício com apresentação de artistas. Maravilha, mas não resolve muito. Então eu tentei decodificar isso e tentar, né, avançar um pouco mais. Bom, se o Olivar diz que o showmício é um comício que tem apresentação de artistas, a gente pode dizer que o showmício ele tem dois componentes. O primeiro componente é o show, o segundo componente é o comício. E o que é um show? Eu defino o show como uma apresentação artística que é dotada de uma certa estética e que é eminentemente orientada para o entretenimento das pessoas. Beleza, show. Todo mundo abre ali a live e sabe se é um show ou se não é um show. O problema está em saber o que é comício. E eu defino o comício como uma reunião política que tem uma vibe persuasiva, né, tem um ar festivo, e ela é destinada a juntar os eleitores para que esses eleitores, uma vez reunidos, tenham contato com discursos e propostas eleitorais. E aí eu mandei hoje cedo no grupo um meme, né, um meme de gosto duvidoso, e falei, gente, sei que é duvidoso, mas eu não sei mandar sticker aqui no coisa, nem sei se conviria, enfim. Mas um episódio que virou meme porque aconteceu numa live daquele cantor Gustavo Lima, em que aquele cantor Gustavo Lima, entre as músicas, ele soltou um O, B, não sei, uma palavra, um palavrão com a letra B. Veja, aquele palavrão extremamente obsceno, mas aquilo transformou a live do cara num show pornográfico? O cara cantou 6 horas seguidas e durante 2 segundos ele falou uma obscenidade. Aquilo desvirtua a essência do show? Não, não desvirtua. De maneira que a primeira coisa que você precisa ter para dizer que teve uma restrição, que a gente, vou aplicar nesse caso uma multa por uma transgressão pela utilização da forma. Como ônus argumentativo, você tem o dever de cravar que aquilo ali foi um showmício, se você estiver seguindo por essa linha, que eu acho que é a linha mais intuitiva. Fica difícil você dizer que, né, o Tim Maia, quando o Tim Maia tinha um código para ofender os músicos que faziam parte de sua banda, né? Ele vivia mal-humorado, provavelmente porque vivia de ressaca, e quando um cara errava, ele falava no microfone, um abraço para a mãe do baterista. Ele estava mandando o baterista tomar no cu, mediante um código, né? Então, se o Tim Maia mandar um abraço para a mãe do baterista, todo mundo já sabe. E o abraço para a mãe do cara, um abraço para a mãe do fulano de tal, candidato a prefeito, um abraço para o prefeito. Tamo junto, meu amigo. Isso desvirtua, transforma uma live de 1 hora num comício? Gente, não desvirtua. E não subestimem a capacidade do eleitorado, porque eu já disse que é um dogma constitucional a ideia, premissa intocável, de que o eleitor é mais esperto do que isso. Juiz eleitoral, nunca se esqueça o porquê que um voto do eleitor não vale menos do que o seu voto. Porque ele tem capacidade cognitiva. E isso vai acontecer, tenha certeza que isso vai acontecer. E já aconteceu num contexto parecido, num caso que está sob julgamento lá no TSE, em que já votaram o ministro Herman, já votou o ministro Barroso e votará o ministro Fachin. É um caso que aconteceu na cidade do interior do Paraná, chamada Siqueira Campos.
E o viés ali de perspectiva é a discussão do abuso do poder religioso. Juízes, fiquem ligados, amanhã o TSE vai talvez decidir se o abuso de poder religioso é ou não punível como ilícito autônomo à luz da legislação eleitoral. Mas tem um caso em que se estava discutindo abuso de poder religioso e envolve, quem aqui for católico, eventualmente vai conhecer o padre Reginaldo Manzotti, que é um famoso, uma celebridade famosa no âmbito religioso, porque ele é cantor, além de padre. Deve ser um padre Marcelo lá do Paraná, assim, sei lá, por aí, naquela linha. Então levaram o padre Reginaldo Manzotti de helicóptero para celebrar a missa de aniversário da cidade de Siqueira Campos. Ele celebrou uma missa de 25 minutos, no contexto da qual a homilia foi plenamente respeitada. Ele rezou, ele orou e etc. Ele não fez proselitismo político nenhum. Mas no intervalo de de 15 segundos, ele agradeceu o cara que levou ele de helicóptero para lá, que, por sinal, era pré-candidato a deputado estadual. Só que ele nem se referiu a esse cara como pré-candidato, ele não falou obrigado, pré-candidato, ele falou obrigado, Zé da Silva, por ter me trazido aqui para rezar para esse povo. Gente, a missa foi desvirtuada. O ministro Herman, embora tenha defendido no seu voto que o abuso de poder religioso não é punível como ilícito autônomo, seguiu a linha iniciada lá no TSE pelo ministro Henrique Neves em 2015, no sentido de que o abuso de poder religioso ele pode ser punido quando ele está entrelaçado com outra forma de abuso de poder. Daí ele falou, ó, levaram o cara de helicóptero, abuso de poder econômico. Era na festa da cidade com um palco que a prefeitura montou, abuso de poder político. E ele é padre, abuso de poder religioso. Mas pra você cravar abuso de poder religioso ali, esse cara tinha que ter desvirtuado a missa. O que não ocorreu nem de longe. De maneira que, naquele caso, eu particularmente acredito que o evento não foi desvirtuado. E se a gente tem, para pensar na live, a gente precisaria, à luz dos precedentes do TSE aplicados à hipótese de mandar um abraço na live, uma consequência fatal no sentido de que não teria abuso. Não estou dizendo que não que está liberado fazer pedido de voto em live, porque os precedentes então nos trazem o seguinte quadro: politicagem em live. Se tiver pedido explícito de voto, é propaganda antecipada, independentemente da forma. Porque quando tem pedido explícito, morre aí, não precisa perquirir forma, montante, momento e etc. Agora, se não tem um pedido explícito de voto, a gente precisa sair do indiferente eleitoral, porque se não tiver nada a ver com as eleições, um abraço, meu amigo Zé da Silva. Tchau, indiferente eleitoral. Nem se referia ao cara como pré-candidato. Nem se referia ao cara como pré-candidato. Então, no primeiro caso, pedido de voto explícito pune, indiferente eleitoral não pune. Aí vem a zona cinzenta. Olha, pré-candidato, meu amigo fulano de tal. Aí a gente trouxe para o campo eleitoral, mas para punir fora do quadro do pedido explícito, você tem que trazer uma restrição de forma. E aí, se a gente tem um desvirtuamento, esse cara mandou 15 abraços pro cara. Ele até mandou abraço para a mãe dele, mas abraçou mais o cara do que a mãe dele. Aí você pode começar a pensar em cravar um desvirtuamento, né? Embora eu, particularmente, ainda ache isso pouco. Porque, lembrando do ponto de vista conceitual, showmício é show mais comício. Só um abraço aqui e ali, para mim, é pouco para que se crave a inexistência, para que se crave a existência de um comício associado a um show. Mas eu confesso que eu sou mais liberal do que a média, né, dos servidores lá do TSE, de maneira que eu não acho até possível que um cara seja punido por isso, embora eu, ao minutar uma decisão envolvendo esse caso, certamente não minutaria pela multa. Com isso, eu tinha mais para hoje. Eu ia entrar aqui no caso do abuso do exercício do poder de polícia, mas vai ficar para sexta-feira. Eu vou só ver algumas perguntas aqui. Se o TSE vai usar esse pardal esse ano, eu acredito que sim.
que eu acho dele para acesso à justiça e controle popular das eleições. Olha, eu sou um fã do Pardal, mas o Pardal ele meio que gera uma escola de transgressão, na medida em que a gente recebe denúncias. Vou contar uma aí. Você sabe que em 2014 eu fiquei um tempo tentando ajudar lá no gabinete dos juízes auxiliares da propaganda, aí, no TRE de Mato Grosso. Tava eu trabalhando lá, um dia eu gelei. Um dia eu gelei porque chegou um pardal com uma denúncia dizendo que tinha um colega nosso com o carro do TRE parado na porta de uma zona 3 horas da tarde, com foto. Na hora que eu abri aquilo lá, eu gelei. E daí eu liguei, acho que eu liguei pro Éder ou foi pro Antônio. Eu falei, cara, vem aqui na minha sala agora, cara, que vai ter um BO aqui, eu não sei o que eu faço com isso. Só que a galera subiu lá em cima e nessa hora eu já tava até assim, meu Deus, alguém vai ser exonerado desse tribunal. Eu não entendo nada de computador, aí o amigo meu que chegou lá deu uma limpada na imagem, deu um zoom na foto que mandaram, aí o carro era do TCE, não era do TRE. Os caras tinham confundido. Mas então, o Pardal, ele abre margem para esse tipo de coisa. E como a gente já tem muito trabalho, a gente precisa focar naquilo que é essencial, é óbvio que ver-se envolvido com um emaranhado de coisa que não tem nenhuma importância geram, sim, um grande problema. No entanto, a maior parte dos problemas do Pardal tem a ver com ilícitos da internet. E a gente vai ver na sexta-feira que no tratamento de ilícitos das internets, especialmente quanto a poder de polícia, a gente já não vai entrar na matéria do conteúdo. De maneira que muita coisa que enchia a nossa caixa do Pardal, vocês vão com um clique deixar para lá. E eu ousaria dizer que mais da metade das coisas que nos davam trabalho vão ser natimortas nesse caso. O Vinícius de Oliveira está me falando, se construir um acervo de seguidores no ano anterior à eleição e depois usá-lo na campanha no perfil da rede social é conduta abusiva, caixa 2 ou propaganda antecipada. Esse caso é um caso que toca com uma analogia que foi feita aqui no âmbito do TRE de São Paulo, falava da amplificação do megafone. O candidato, ele tem, é lógico que ele fala nas suas redes sociais para um determinado público, é lógico que ele vai ter limites a respeito do que ele pode falar, mas o que os caras estavam falando? Olha, eu sei que agora eu estou amarrado, não posso falar. Lá 16 de agosto, aí eu vou poder falar as pampas, né? Só que hoje eu tenho só 1 milhão de seguidores, eu quero falar para mais de 5 milhões. Então ele começa a bombar o patrocínio, e bombando o patrocínio, ele vai inflando o seu número, porque na hora que tirarem o lacre do megafone dele, ele vai falar para um público muito maior. Isso não é, ele está me perguntando se é uma conduta abusiva, não é uma conduta abusiva em si. Mas a depender das circunstâncias, inclusive dos valores envolvidos, ou se a gente tem algum problema na dimensão do fair play em que o cara obtenha esse número a partir de um monte de práticas reprováveis, no limite a gente pode punir sim no caso no âmbito do abuso de poder. Só que a análise do abuso de poder é e sempre será uma análise casuística, de maneira que abuso de poder em contexto nenhum você crava de antemão. Aquilo é um abuso punível. A análise vai ser no âmbito do caso concreto, né? O caso da Selma, por exemplo, foi um caso semelhante. Não tem a ver especificamente com a captação, né, de um público cativo de servidores num período, não, no âmbito digital, mas o que se fez ali foi uma série de práticas que possibilitavam a ampliação do discurso usando um volume de dinheiro que superava o alcance do gasto do pré-candidato médio, que é o conceito jurisprudencial que define o que pode e o que não pode em termos financeiros antes de ser dada a largada oficial, né? O Vinícius está me perguntando também a partir de quando pode se falar em pré-candidato apenas para a convenção. A gente tinha uma discussão processual no sentido de que o pré-candidato que pode, quando a gente discute as ações eleitorais, a gente sabe que a maior parte delas pode ser ajuizadas não só pelo Ministério Público, como também por partidos políticos, coligações e candidatos. Do ponto de vista de uma discussão processual, dizia, olha, aquela ação que só o candidato pode ajuizar. O pré-candidato pode? A gente dizia que o pré-candidato podia, mas esse pré-candidato era o pré-candidato aprovado em convenção.
Do ponto de vista da propaganda, isso desimporta. Desimporta se a figura do cara existe ou não existe uma figura do pré-candidato oficial. Já vi gente dizendo que a pré-candidatura não existe em termos legais, mas embora a gente não tenha conceitualmente uma destinação tópica dentro do marco regulatório das eleições, a figura do pré-candidato, né, define-se por pré-candidato, o pré-candidato pode fazer aquilo. Embora a gente não tenha uma referência legal ao conceito de pré-candidato, é óbvio que o pré-candidato existe na realidade prática, e comecei dizendo, né, a aula de hoje, que a realidade prática é o que mais importa quando a gente vai tratar de matéria de propaganda. De todo modo, peço desculpas aí por ter estourado um pouquinho, agradeço demais a atenção, e na sexta-feira vou amassá-los mais com as filigranas da regulamentação da campanha. Aí a gente vai resumir a resolução, a gente vai tratar do poder de polícia, a gente vai dar um enfoque especial para a internet e discutir, inclusive, o problema dos influenciadores digitais na questão da propaganda, que é algo também que eu acho que é uma novidade que vai impactar as eleições deste ano. Obrigado por tudo, gente. Bom revê-los. Um abração. Fred, Bruno, obrigado. Nós queríamos agradecer, viu? Parabenizar pela palestra, pela brilhante palestra. Eu confesso que, não porque eu sei muita coisa, muito pelo contrário, mas a gente vai ficando assim, passando os 40, já meio descabriado com esse negócio de aula, né? Porque a gente vê tanto curso que o indivíduo se predispõe a vir passar alguma coisa, mas que fala só o que está escrito na norma, que a gente vai ficando sem paciência, né, para assistir aula. Mas foi uma grande surpresa, como os colegas daqui disseram, você realmente é um fera, viu? Obrigado, cara. Um fera mesmo, sabe? Foi muito proveitoso. Então, queríamos agradecer, registrar a presença do Armando Cândido aí, que é o nosso juiz membro substituto, o Jackson passou por aqui, eu vi aqui também a Angélica, que trabalha conosco, a Fabiana, agradecer ao Darienzo aí da TI, né? Vi também o Ângelo Judai, nosso colega lá de Sorriso, enfim, não é à toa que agora, no final, nós ainda estamos na casa. A audiência aumentou, viu? No longo do curso, a audiência fez aumentar, o que demonstra que o curso foi realmente excelente. Então, muito obrigado a todos e convidando para sexta-feira, né, Fred? Sexta-feira, 8h30, nós estamos aí juntos de novo para dar continuidade. Obrigadão, viu? Obrigadão, gente. Um abraço de Valeu. coração. Valeu. Um abraço, Tchau, gente. Tchau. A todos. Boa tarde.